Cálculo de revisão do FGTS. Ação direta de inconstitucionalidade número 5.090. O que é o FGTS? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado pelo governo federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. O FGTS é constituído de contas vinculadas, abertas em nome de cada trabalhador, quando o empregador efetua o primeiro depósito. O saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos mensais realizados pelo empregador, que equivalem a 8% do salário que ele paga a cada empregado. E esse valor depositado ele é acrescido de atualização monetária e juros. Esse fundo serve para gerar patrimônio para o trabalhador, e no caso de demissão sem justa causa, ele recebe uma multa de 40% do valor depositado na conta do FGTS. Esse fundo foi criado em 1966 e todo trabalhador com registro em carteira tem direito ao FGTS. O saldo do FGTS também pode ser utilizado para aquisição de casa própria, construção de imóvel na família, quitação de dívidas, etc. Como são remuneradas as contas vinculadas do FGTS? Desde 1991, as contas do Fundo de Garantia são atualizadas monetariamente pela variação da taxa referencial, também chamada de TR, e acrescidas de juros. As contas mais antigas, elas recebiam juros remuneratórios de 6% ao ano, e as contas mais recentes, elas recebem juros de 3% ao ano. Em vários períodos, a TR foi zerada e em muitos outros, o JAM, quer dizer juros de atualização monetária, foi inferior à inflação. Em 2014, o Solidariedade, que é um partido, ele ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, requerendo a substituição da TR por outro indexador de correção monetária. Um indexador que fosse suficiente para fazer frente aos efeitos da inflação. Isso era para ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2021, mas na época o Supremo tirou de pauta e postergou a votação que está para acontecer a qualquer momento entre o final de 2022 e início de 2023. Por que as pessoas estão entrando na justiça? Elas estão entrando na Justiça Federal requerendo a substituição da TR pelo INPC na correção monetária das contas vinculadas ao FGTS. Essas ações elas estão sendo movidas contra a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa que é a operadora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Na Justiça Federal existem os Juizados Especiais Federais, também chamados de JEF, onde tramitam ações cujo valor da causa é de até 60 salários mínimos. Por isso é importante apurar, antes de entrar com a ação, se o valor da causa vai ficar dentro desse limite. Porque caso ele passe, ele vai para um outro tipo de vara, aí ele não é mais um juizado especial. Então o valor da ação, se ela é de até 60 salários mínimos, vai no juizado especial federal com determinado rito, mais simplificado. Ou se é um valor acima de 60 salários mínimos, aí ele vai para um outro tipo de vara, com outro tipo de rito processual. Essas pessoas que estão entrando na justiça estão requerendo todas aquelas pessoas que tiveram carteira assinada no período de 1999 até 2013, e sucessores em caso de trabalhadores falecidos e que porventura tenham trabalhado nessa época. O que deve ser apurado? O cálculo deve substituir a taxa referencial, a TR, pelo INPC no valor depositado nas contas do FGTS, apurando e corrigindo as diferenças pela parte autora. A parte autora é quem vai ingressar com a ação. Então, qual será o valor da causa? Ela vai ser a diferença entre a variação da TR e do INPC, na atualização monetária das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
as contas do FGTS foram atualizadas já pela TR, devendo ser substituída pelo INPC na atualização dessas contas. A gente fala em INPC porque ele é um índice que mede a inflação e que, em tese, daria um melhor ganho para os valores depositados nessas contas. Mas a verdade é que ainda não existe definição judicial se vai ser o indexador que vai substituir a TR, no caso de a ação judicial ser procedente. Porém, isso não impede que se entre com a ação, pois o valor definitivo ele vai ser apurado após definição e após a ação transitar em julgado, por ocasião da liquidação da sentença. Lembrando também que, embora muito se fale em apurar de 99 até 2013, o valor, na verdade, ele tem que ser calculado até os dias atuais. Algumas pessoas entendem que deve ser apurado até 2013, porque em 2014 foi entrada a ação, foi ajuizada a ação. Mas a verdade é que até os dias de hoje, nós estamos em 2022, e o valor depositado continua sendo atualizado pela TR. Tem que ter cuidado com planilhas da internet, por quê? Existem muitas planilhas e programas que fazem o cálculo, permitem que o próprio interessado possa fazer o cálculo da sua ação. Muitos desses sistemas e planilhas até funcionam bem, mas eles não apuram determinadas situações e que podem fazer com que o próprio interessado cometa alguns equívocos. Alguns sistemas não apuram, por exemplo, quando o recolhimento, o depósito do fundo de garantia foi feito fora do prazo, ou se houve saque, né? Ou se houve recolhimento de 2 ou 3 competências no mesmo mês. Tendo em vista que se trata de matéria onde o tema é a diferença de indicadores de atualização monetária, que é um assunto bastante técnico, sugerimos que o cálculo seja feito por escritório de advocacia especializado ou por um contador capacitado nesse tipo de assunto. Como entrar com a ação? Precisa de advogado? Não. A própria pessoa interessada pode ingressar com a ação, caso, como já foi dito, o valor não ultrapasse 60 salários mínimos. Ela vai entrar no Juizado Especial Federal, pois, visto que se trata de uma ação contra a Caixa Econômica Federal, a competência é da Justiça Federal. Se for até 60 salários, ela vai entrar no Juizado Especial. Como já foi dito, o próprio interessado pode fazer por um procedimento chamado ius postulandi. É quando a própria pessoa postula, ela pode ingressar com a ação sem um advogado. Mas a nossa recomendação é que seja acompanhada por um advogado. Procure um profissional da sua confiança, né? Faça uma pesquisa. A gente recomenda. Embora, reitero, não seja necessário a presença do advogado. Mas, se possível, a gente recomenda que se assessore desse profissional. Devo entrar agora ou esperar o STF votar? Para responder essa pergunta, a gente tem que avaliar os 3 tipos de decisão que o Supremo pode tomar. A ação pode ser improcedente. Nesse caso, a TR vai continuar sendo aplicada e aí ninguém vai ter direito aos valores corrigidos, né? O STF pode decidir também pela procedência da revisão. Ele entenda que sim, que a TR não é o índice adequado e que deva ser atualizado por outro índice. Aí ele vai decidir se vai ser o IPCA, o IPCA-E ou o INPC. E também pode ser que o Supremo decida procedente a revisão com modulação de efeitos. O que seria isso? Inclusive, esse é o cenário que os especialistas estão apostando mais, é o que provavelmente vai acontecer. Bom, aí nesse caso, em que ele module os efeitos, aí pode que só quem já tem entrado com a revisão, com o pedido antes do julgamento, é que teria direito. Pode que o Supremo decida assim, a ação improcedente daqui para frente vai continuar sendo a TR, ou ela entenda que
passa a ser INPC a partir de agora e teriam direito aos que ingressaram com o pedido. E aqueles que não ingressaram, né, talvez não tenham direito. Então, aí é uma questão de escolha. Tendo em vista que a maioria dos especialistas estão prevendo o cenário da modulação, sugere-se que ingresse o quanto antes do julgamento. Existe uma questão também que alguns comentam, e isso ainda vai ser decidido, que no caso da pessoa entrar depois da decisão, ela poderia pedir apenas os últimos 5 anos, no caso entrando, né, 5 anos para trás de quando ela ingressar com a ação. No caso de entrar antes do julgamento pelo STF, então poderia solicitar todo o período, no caso desde 1999 até agora, toda essa diferença que está sendo atualizada pela TR. Como saber se tem direito à revisão do fundo de garantia? O primeiro passo é fazer o cálculo, para ver se realmente a ação vai ser vantajosa ou não. Caso seja vantajoso, aí, né, você vai entrar com a ação para pedir a correção. O que é necessário? É preciso, o documento mais importante é o extrato analítico do FGTS. Como é que você consegue? Para obter esse extrato analítico, ele pode ser obtido diretamente numa agência da Caixa Econômica ou pela internet, através de um aplicativo do smartphone ou no computador. Basta baixar o aplicativo FGTS no seu aparelho Android ou iOS, ou acessar pelo computador, que inclusive é bem mais prático. Você acessa o site da Caixa, caixa.gov.br/extrato FGTS. Insira o número do seu NIS ou CPF. Inclusive aqui no canal, a gente vai deixar o link na descrição, tem lá um vídeo, um passo a passo bem explicadinho de como conseguir o NIS, caso você não tenha o número do seu NIS. Clique em cadastrar senha. Após ler o regulamento, clique em aceito, preencha os campos com os dados pessoais, crie uma senha de até 8 dígitos, alfanumérica, né, com letras e números, e após isso confirme. Preencha os campos com o número do NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e o botão acessar. Como calcular a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de 99 a 2013? Como já foi dito, existem planilhas e sistemas gratuitos aí na internet, mas a gente recomenda a ajuda de um profissional qualificado, seja advogado ou contador. Vai ser necessário o extrato analítico do Fundo de Garantia e, com base nesse documento, o profissional que for fazer, ou você mesmo, vai computar todo o período em que foi aplicada a TR e utilizar um índice diverso, um indicador que acompanha a inflação. Pode ser o INPC ou pode ser o IPCAE. Nosso serviço, caso você deseje saber o valor que poderia receber se ingressar com a ação, ou ainda se você for advogado e necessitar de cálculo para um cliente seu, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número encontra-se na descrição do vídeo. Espero poder ter ajudado, esclarecido suas dúvidas. Caso ainda tenha ficado, e eu acredito que sim, porque é um assunto bastante importante, são valores altos que as pessoas poderão ter direito. Se deseja saber o valor que você pode receber caso ingresse com a ação, ou se for advogado e necessitar de cálculo para um cliente seu, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número para atendimento encontra-se na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção até aqui. Esperamos sinceramente ter ajudado. Qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato pelo WhatsApp ou deixe a sua dúvida aqui nos comentários.